As temperaturas só aumentam nesse verão, né, minha gente? E o calor excessivo afeta o nosso corpo de várias maneiras. Inclusive, pode até ocasionar uma crise de enxaqueca. É hora de deixar a saúde em dia. Saúde em Dia. Oferecimento Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Seu exame começa com a escolha certa. Endovídeo. E aqui no estúdio, na casa do Correio da Tarde, eu converso com o médico neurocirurgião Rodolfo Carvalho. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde aos telespectadores. Já gostei do clima, bem descontraído. Todo mundo muito animado no programa. Exatamente. E a gente, claro, conta com a sua participação. Você pode e deve enviar mensagem para o WhatsApp do Correio da Tarde, tá? Se você tem dúvidas sobre enxaqueca, sobre crise de enxaqueca, dor de cabeça, principalmente nessa época do ano, né, com altas temperaturas, manda aí sua mensagem pra gente no 991050400. E aí, doutor, já queria começar perguntando, né, o que é a enxaqueca e o que diferencia a enxaqueca para uma dor de cabeça considerada normal? Bruna, a enxaqueca é um dos tipos de dores de cabeça, né? Primeiramente, como diferenciar uma dor de cabeça normal, que pode ser tipo enxaqueca, cefaleia tensional, Sim, de uma dor de cabeça mais preocupante, que eu acho que essa é a sua preocupação na pergunta. As dores de cabeça a gente pode classificá-las como primárias ou secundárias. A dor de cabeça primária é aquela dor de cabeça que o diagnóstico é a dor de cabeça. Já a dor de cabeça secundária é quando ela é um sintoma de um outro diagnóstico, como um tumor, um sangramento ou uma hidrocefalia. É claro que existem alguns sinais de alarme que a gente precisa ficar atento quando se tem uma dor de cabeça. Quando a dor de cabeça é a mais forte da vida, ou quando a pessoa já tem uma dor de cabeça crônica, mas que muda de padrão, ou quando é associado a algum sintoma neurológico, como uma perda de força, uma fala arrastada. Sim. Tudo isso deve se ligar ao alarme e procurar uma emergência para realizar um exame de imagem da cabeça. A gente já começou o programa falando de verão, né? A estação mais quente do ano. Aqui em João Pessoa é calor o ano inteiro, mas nessa época do ano, altíssimas temperaturas. Aí a gente vai entender através dessa telinha agora a relação de enxaqueca, dor de cabeça, também com o calor. Por que que a enxaqueca piora nessa época do ano? Tem o fator ali desidratação, também tem a dilatação dos vasos sanguíneos, né? A vasodilatação, intensidade da luz solar, alterações nos níveis de neurotransmissores e também a interferência no sono. As pessoas que já têm a enxaqueca costumam relatar piora nessa época do ano, doutor? Ou os sintomas que pioram nessa época? Com certeza, com certeza. A dor de cabeça, a enxaqueca é uma dor de cabeça muito específica, em que os principais sintomas, ela é pulsátil, ou seja, latejante. A luz e o som pioram essa dor. Alguns cheiros, alguns alimentos, Sim, bebida alcoólica, pode ser associado a outros sintomas neurológicos, como escotomas cintilantes, que são aquelas luzinhas que ficam piscando, ou borramento visual. Pode existir alguma aura vertiginosa, que é quando o paciente começa a ficar tonto. É claro que no verão, por conta do calor, a vasodilatação acontece, e nessa vasodilatação a gente tem uma série de liberações de substâncias, como substância P, serotonina, dopamina, noradrenalina. Sim. Tudo isso acaba ocasionando um ambiente que a gente chama de excitotoxicidade, ou seja, o cérebro ele fica super excitado. E por isso, ambientes extremos de modo geral, luz excessiva, calor excessivo, som excessivo, desidratação. A desidratação ela funciona mais ou menos como uma ressaca. Acaba ocasionando uma irritação nas meninges, que são as membranas que recobrem o cérebro, e por isso pode exacerbar as crises de dor de cabeça. Que interessante, você falou sobre o fator alimentação, isso me lembra a minha mãe, que tem enxaqueca, infelizmente, né? Desde que eu me entendo por gente, que eu vejo minha mãe com algumas crises de enxaqueca ao longo da vida. E ela fica com crise, por exemplo, comendo amendoim. É uma coisa tão simples, tão comum, mas é um gatilho para crise. Outros alimentos que podem também ocasionar, ou pelo menos piorar esses sintomas de enxaqueca, doutor? Vários, não só alimentos, mas várias situações Sim, específicas. Os alimentos, normalmente, os que geram mais
mais gatilhos para dor de cabeça, a gente não fala que é a causa da dor de cabeça, mas sim, principalmente elas são fatores de risco. Sim. Se você dorme mal, se você se expõe muito ao calor, né? se você trabalha num ambiente muito luminoso, como o centro cirúrgico, como um ambiente desse daqui, Sim. tudo isso vão se somando. E os alimentos também. Existem alguns alimentos que acabam liberando mais esses neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, glutamato. Esses alimentos, normalmente, são esses alimentos que têm uma característica excitatória, como, Sim. por exemplo, café, né? chocolate, leites, carboidratos, principalmente a farinha branca, amendoim. O amendoim normalmente não é tão habitual, mas esses que eu falei anteriormente é a regra. O paciente, ele ter isso como gatilho. Mais uma vez, não como causa da dor de cabeça, mas como fator precipitante. Muito bem.